Nós temos um Deus que nos ama profundamente e nos anima a orar, nos convida a orar. Ele está constantemente nos convidando para orar. Os obstáculos que encontramos na vida são convites à oração. Só que às vezes esses obstáculos são tão grandes que ficamos desanimados e não oramos. Salmo 50, verso 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Geralmente no dia da angústia, nós estamos tão desanimados que não desejamos orar. E a gente precisa escolher entre uma vida guiada por desejos e uma vida guiada por princípios. É muito triste quando a nossa vida é guiada pelos desejos e pelas inclinações. Não estou com vontade de ir à igreja, não vou à igreja. Não tenho vontade de ler a Bíblia, não leio a Bíblia. Não tenho vontade de orar, não oro. Não tenho vontade de cantar, não canto. Não tenho vontade de devolver o dízimo, não devolvo. Tenho vontade de fazer isso, faço. Muito triste essa vida. Fica muito difícil a vida se torna muito difícil. Então, por isso é relevante esse convite de Deus, do Salmo 50, verso 15, que não é o nosso texto principal de hoje, mas nesse texto Deus diz: nesse dia que você não tem vontade de orar, me invoca. Se nesse dia que você não tem vontade de orar, você me invoca, dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. A glorificação é o resultado da oração que a gente faz no dia que a gente não tem vontade de orar. O dia que nós menos temos vontade de orar, esse é o dia que mais nós precisamos orar. É aquele dia que a gente se ajoelha e parece que a oração não sobe do teto. Mas nós precisamos aprender a caminhar pela fé, não pela vista. A Bíblia diz que as minhas orações são ouvidas. A Bíblia diz que existe um altar de ouro em frente ao trono de Deus. Que dali desse altar sobe incenso, que são as orações dos santos. A Bíblia diz isso. A Bíblia precisa ter mais valor do que as minhas percepções. E no tempo do fim, aqueles que aprenderam a confiar nas suas percepções serão enganados. Mas aqueles que aprenderam a confiar na palavra de Deus serão preservados. Deus está nos convidando a desenvolvermos confiança na palavra dEle. Por isso precisamos da leitura da palavra de Deus todos os dias. E eu quero pedir a você agora, para você fazer uma avaliação pessoal. Como está, nós começamos esse desafio sábado, como está o seu propósito, como Daniel que propôs no seu coração algumas coisas importantes, como está o seu propósito de pôr a Deus em primeiro lugar? E a Bíblia diz que, mas isso não é uma coisa para essa semana, isso é uma coisa para a vida toda. Faça propósitos que sejam execuíveis, que você consegue fazer. Não faça propósitos que têm pouca duração. Eu estava dizendo para vocês uns dias atrás, eu não faria propósito tipo, vou me levantar às 3 da manhã. Você vai aguentar 1 semana, 2 semanas, mas esse propósito não vai durar a vida toda. Faça propósitos que sejam para a vida toda. Faça um propósito que seja realista, que dê para você cumprir durante a semana, final de semana, domingo, feriado, férias. Faça esse propósito. Peça a Deus sabedoria. Peça que o Espírito lhe dê sabedoria para fazer propósitos de busca de Deus. Que você possa cumprir todo dia, mesma hora, mesmo lugar. Você trabalha a favor do seu relógio biológico. Não enlouqueça o seu relógio biológico. Se você busca o Senhor cada dia numa hora, você deixa enlouquecido o seu relógio biológico. Ele não vai funcionar, não vai formar o hábito. Algumas pessoas perdem o hábito, são inconstantes na sua comunhão com Deus, porque não estabelecem
aquela marca do Daniel, todo dia naquela hora. O pessoal podia ficar esperando lá, sabia que ia abrir a janela naquela hora. Então, a gente precisa desenvolver isso. Existem algumas religiões em que as pessoas têm os horários para orar, e elas se ajoelham onde estiverem, no meio de uma praça. Se eu estava num aeroporto, aí, em algum lugar, e deu a hora, alguém estendeu um tapetinho ali e se ajoelhou para orar. E por que eu não posso orar quando é a hora de orar? Então, invoca-me no dia da angústia, diz Deus. Salmo 50, verso 15. Eu te responderei, tu me glorificarás. Mas hoje, nosso texto principal está em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, começando no verso 26, depois nós vamos voltar para o início de Romanos 8, mas diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Que palavras que eu uso para orar, hein? Será que tem uma palavra mágica assim que, se eu falar essa palavra, então Deus fala, opa, gostei de ouvir. Eu não sei. Às vezes eu ouço algumas orações tão bonitas, né? Eu tenho alguns amigos que usam umas palavras tão lindas para orar, e eu não consigo encontrar essas palavras mesmas que eles, né? Então, quando me convidam para orar, eu faço as orações que eu sei fazer. Sem palavras muito lindas. As orações não é uma exibição de dicionário. A oração é uma comunicação com Deus. Tem que falar com o Senhor. E eu vou abrir a alma ao Senhor. E aqui a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo sabe que a gente não sabe orar. Como que eu, pecador, vou me aproximar de um Deus santo, puro? Eu não sei orar. Então, o Espírito Santo intercede por nós. Por nós? Nós quem? Vamos ver daqui a pouquinho. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, verso 27, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. E o verso 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bom é saber isso. Este foi um dos versos cruciais no início da minha caminhada com Deus. Porque nós, às vezes quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente xinga, a gente fala, a gente emite impropérios, a gente faz uma série de coisas impróprias, porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria. Mas quando você tem a direção do Espírito de Deus, você já não faz mais isso, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você não reclama que droga, que isso, que aquilo, por que está acontecendo isso? Não, você tem uma visão do grande conflito, do conflito cósmico. Tem um Deus que me ama, um Deus que cuida da minha vida, e veja que esse verso, ele não é inclusivo, ele é exclusivo. Ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não de todos, mas é dos que amam a Deus. Então a gente, para amar, precisa investir. Amor implica em relacionamento, em tempo. Amor ocorre no tempo. Amor entre pais e filhos é tempo. E não me venha com essa história de tempo de qualidade. Você conversa. Feijão, você não cozinha com fogo de qualidade. Você tem que ter 40 minutos. Ou, sei lá, as mulheres sabem, tem que ir lá, está ali o feijão cozinhando. E aí cozinha. Se você puser um fogo extremo, você vai queimar e não cozinha. Então, você precisa passar tempo. Ontem alguém me falou uma coisa muito interessante. Diz que ouviu um sermão, e eu me esqueci do teu nome, porque você que me falou. E o pastor disse para ele, faça hoje a última oração da sua vida. Comece a orar e não termine mais.
É a oração que você vai vivendo e vai orando na sua vida, vai caminhando na vida e vai orando. É a última oração da sua vida. Você só termina essa oração quando morre. É assim que tem que ser a vida da gente. Obrigado, gostei muito dessa sugestão. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu estou indo para o verso 31 agora. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por que ficar com medo? Medo de perder emprego, medo disso, medo de morrer, medo... Para que medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não quer dizer que Deus, porque Ele é por mim, Ele vai fazer as coisas do jeito que eu quero. Ele não vai fazer as coisas do jeito que eu quero, porque não sou eu Deus. Ele é Deus. Então Ele faz as coisas do jeito que Ele quer. Mas o que Ele quer coopera para o bem daqueles que o amam. E eu tenho que confiar nisso. Muitos anos atrás, eu estava precisando vender um carro. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, vender carro e comprar carros. Eu não gosto disso, me cansa. E eu, um dia, saí de um lugar onde eu estava e não achei mais o carro. E procurei, pensei, será que eu pus aqui mesmo? Enfim, tinham roubado o carro. Eu, a princípio, fiquei muito chateado, porque lá dentro estava minha Bíblia, estava um fato, várias coisas, objetos pessoais, e, enfim, não achei. Mas, no segundo momento, eu pensei, poxa, Deus sabe que eu estou querendo vender o carro está no seguro, quem sabe, agora eu recebo o seguro e compro outro carro que eu estou precisando, faço as coisas que eu estou precisando fazer. Na verdade, ia dar entrada num apartamento, não ia comprar outro carro. Ia ficar sem carro por um período. E eu comecei a orar insistentemente a Deus para o carro não ser achado. Senhor, ajuda a não encontrarmos esse carro. Aí fui fazer a ocorrência na polícia, e a polícia disse assim, fique tranquilo que nós vamos encontrar o seu carro. Puxa vida. E aí... E eu orando, quarta-feira fui à igreja, culto de oração, uma irmã disse, pastor, é verdade que roubaram o seu carro? Eu falei, é verdade. Eu falei, admiro a sua fé, a sua confiança, a sua paz, você está tão tranquilo. Eu fiquei com vergonha, porque eu estava tranquilo, porque eu tinha o seguro e eu queria mesmo. Enfim, e eu continuei orando, mas uns 2 dias depois a polícia me liga, pode vir aqui buscar o carro. Fiquei realmente chateado. E aí contei para alguns amigos, que o carro havia sido roubado, eu até queria que não fosse achado, o carro foi achado e tal. Poucos dias depois, uma moça que era minha, eu trabalhava na associação, naquele tempo, uma moça que trabalhava como secretária, teve um acidente e teve perda total no carro. E quando foi acionar o seguro, por alguma razão, o seu carro não estava segurado. Eles recentemente haviam comprado o carro, estavam começando a pagar o carro, iam pagar 4, 5 anos, perderam o carro e tiveram que continuar a pagar o carro. E ela estava muito chateada, muito triste, eram recém-casados, toda aquela dificuldade. Então, diz o ditado que miséria pouco é bobagem, Então eu fui falar com o tesoureiro da associação. Falei, pastor, o que a gente poderia fazer por eles? O que a associação poderia fazer por eles? Ele disse, nada. A associação não pode fazer nada, porque existem as praxes da igreja. A maneira como a igreja lida com dinheiro não é assim. Não é a casa da avó Joana que pode fazer o que você quiser com o dinheiro. Tem praxes que regulam a maneira como a igreja lida com o dinheiro. Agora, a associação não pode fazer nada nesse caso, mas nós podemos fazer. Nós podemos fazer uma vaquinha, não sei lá, como se chama isso aqui em Portugal, mas nos juntarmos e ajudá-la de alguma maneira, mas a associação não pode fazer. Puxa, que coisa séria. Será que o meu carro está no seguro? Eu havia chegado há 8 meses naquela associação. Disse, claro, aqui
Você chega, todo o seu prontuário vem da outra associação, já se faz tudo aqui. Inclusive, vou lá buscar para mostrar para você. E esse homem saiu da sala e não voltava. Não voltava, eu estava inquieto ali. Uns 10 minutos depois ele voltou, ele conhecia a minha história do roubo do cara. E ele disse: Marcos, por alguma razão, o seu carro também não está incluído no seguro. Ele havia tido, em poucos meses, havia tido 3 secretárias, trocando, uma saiu, outra, e nessas trocas alguém dormiu no ponto e não incluiu alguns carros de obreiros ali no seguro. E eu orando insistentemente a Deus para o carro não ser achado. Imagina se Deus fosse um gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, pode fazer 3 pedidos. Aquilo que você pedir, Deus vai dar. Eu teria perdido um carro. Deus não é o gênio da lâmpada, Ele é Deus. E nada pode nos separar do amor dEle. Então, nossos pedidos têm que incluir uma frase de sabedoria. E essa frase é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus orou: não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Pai, o próprio Jesus orou dessa maneira: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, sabedoria, é preciso ter fé. Isso é fé. Tem gente que pensa, imagina que fé, as pessoas que têm muita fé, elas pedem e Deus dá. Isso não é fé, isso se chama presunção. Quem você acha que você é? Você acha que você manda em Deus? Que você tem autoridade sobre Deus? Deus é Deus. Então a oração de fé é a oração que dá a Deus o poder que atribui a Deus o poder que Ele realmente tem, de controlar todas as coisas. Considera a sua onisciência, sua onipresença, sua eternidade, sua grandeza, e ora como Jesus. Jesus: Pai, se possível for, eu não estou aguentando essa situação, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Por isso Paulo diz: nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Mas só dos que amam a Deus. Ele não está mencionando outra classe de pessoas. Quem ama, passa tempo com Deus. E eu quero voltar a perguntar para você: como está o seu tempo com o Senhor? Com vontade ou sem vontade? Aquele horário determinado. Programando, organizando a noite anterior para você ir dormir a tempo de se acordar antes do despertar natural. Se você despertar naturalmente, provavelmente o seu horário já passou. Sacrifica um pouquinho. Você não precisa passar acordado a noite toda. Sacrifica, talvez, vez ou outra, você vai... Jesus orava às vezes a noite toda. Mas, no dia a dia, sacrifica um pouco do seu travesseiro. Diz: meu Deus, me ajuda. Quero ir à tua presença, para andar com o Senhor hoje o dia todo. Mas quem são essas pessoas que amam a Deus? A gente entende um pouquinho mais disso na primeira parte do capítulo 8 de Romanos. O capítulo 8 de Romanos apresenta 2 classes de pessoas. As pessoas que vivem segundo a carne e as pessoas que vivem segundo o Espírito. As pessoas que se inclinam para as coisas da carne e as pessoas que se inclinam para as coisas do Espírito. O que isso quer dizer? Carne quer dizer meu corpo, meu eu,
do jeito que eu sou. A minha carne possui tendências, que em outros lugares a Bíblia chama de tendências carnais. Meus desejos, minhas concupiscências, que estão manchados pelo pecado. Eu nasci de pai e mãe pecadores, que tinham vontade de pecar, pecavam, eu também nasci com vontade de pecar e peco. E existem pessoas que são regidas por essas tendências, que todos nós temos. Mas outras pessoas dizem, não, eu não quero isso. Não quero isso para a minha vida, não quero isso para a minha família, eu não quero isso para a minha saúde. Eu quero ser regido por algo fora de mim. Olha, é preciso uma grande porção de humildade. Porque algumas pessoas pensam, eu me basto, eu consigo gerenciar a minha vida. Mas você só consegue pedir para uma força fora de você administrar sua vida quando você reconhece que você não se basta. Que você precisa de uma força de fora. Eu me lembro quando eu entendi isso claramente. Por mais que eu me esforçasse, eu sempre acabava metendo as mãos pelos pés. As coisas não davam certo na minha vida. Meus estudos eram um fracasso. Meus relacionamentos eram um fracasso. Minha saúde era um terror. Nos esportes, você imagina uma área da vida, não dava certo. Mas ninguém quer fazer as coisas para fracassar. Você faz as coisas pensando em que as coisas deem certo. Por mais que eu tentasse fazer com que as coisas dessem certo, fracasso. E eu contei para vocês que eu chegava a considerar pôr um fim na minha vida. Então um dia, dentro da igreja, porque meu pai insistia que a gente fosse para a igreja, pais, meu pai insistia que a gente fosse para a igreja, eu não tive essa chance de sair da igreja, como alguns pais dão aos filhos essa chance. Eu não tive essa chance, meu pai não me deu essa chance. Então eu ia à igreja contra gosto, sem ter vontade de ir à igreja, mas tinha que ir. Então lá dentro da igreja, um dia, a luz brilhou. Escuta, mas por que você não deixa uma força fora de você controlar a sua vida? Você não quer experimentar isso? E é o que Romanos capítulo 8 descreve, a vida controlada pelo Espírito em oposição à vida controlada pela própria pessoa. Se você quer controlar a sua vida, Deus vai deixar. Isso se chama livre-arbítrio. Você nasceu desse jeito, eu nasci desse jeito. Se você quiser morrer desse jeito, Deus vai falar, sua liberdade, eu dou a você a liberdade. Mas se você não quiser, eu posso derramar sobre você o Espírito Santo. Por que Deus não derrama o Espírito Santo automaticamente sobre todo mundo e melhorava a vida de todo mundo? Seria um grande negócio, né? Resolveu o problema do mundo inteiro. Deus falou assim, vamos fazer um negócio. Esse mundo está uma bagunça, está uma confusão esse mundo. Eu vou derramar o Espírito Santo sobre todas as pessoas, vou transformar a mente de todas as pessoas e o mundo está resolvido o problema do mundo. Sabe o que aconteceria? Satanás diria para Deus, eu não disse que o Senhor é arbitrário, as pessoas nem querem o Senhor e o Senhor está se intrometendo na vida delas e na mente delas. Transformando as pessoas para elas ficarem de um jeito que elas não querem ficar. E Deus seria acusado de arbitrário. Deus não pode fazer isso. Ele pode, mas Ele não vai fazer, porque Ele se limitou para respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, Deus só vai fazer isso quando você pedir. Porque quando você pede, você está dando uma autorização a Deus para Ele derramar sobre você o Espírito Santo. Quando Ele derrama sobre você o Espírito Santo, a sua mente é transformada, a sua natureza é transformada. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Cristo, segundo Pedro diz.
E os nossos gostos são mudados, nossas inclinações são mudadas. E aqui Romanos capítulo 8 está descrevendo isso. A vida que é do jeito que ela nasceu, eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim. Ou a vida que diz assim, eu não quero morrer desse jeito. Meu Deus, derrama sobre mim o Espírito Santo. Nós vimos ontem que um requisito para a gente receber o Espírito Santo é a confissão dos pecados. Porque Deus não pode derramar o Espírito Santo sobre uma pessoa pecadora. Mas é fácil resolver isso. Porque como você se livra do pecado? Confessando. O pior pecador, o pecador mais terrível que já existiu, se confessa, é perdoado e é purificado. E quando você confessa pecado, você é perdoado, purificado, você pode pedir o derramamento do Espírito Santo. Aí Deus diz lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, porei dentre vós o meu Espírito, tirarei de vós o coração de pedra. Ele diz, e farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Deus faz isso por nós. E é isso que está sendo descrito aqui em Romanos capítulo 8. Eu quero destacar alguns textos aqui do capítulo 8 de Romanos. O primeiro deles é o versículo 5, diz assim, porque os que se inclinam para a carne, os que vivem de acordo com a própria carne, cogitam, pensam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte. Se eu viver do jeito que eu nasci, isso dá para a morte. Mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Você quer uma outra palavra para esse negócio de pendor da carne? Pendor da carne. Nada mais, nada menos que sensualidade. O que é sensualidade? Sensu é o reino dos sentidos. Eu sinto, então eu faço. Eu sinto, então eu como. Eu sinto, então eu olho. Eu quero, eu desejo, eu faço. É o eu. Isso é o pendor da carne. Eu sigo o pendor da carne, eu sou uma pessoa sensual. Não necessariamente, pode incluir sensualidade no sentido sexual, que é um pedaço da sensualidade, mas essa sensualidade é um conceito mais amplo. É a vida regida pelos sentidos e não a vida regida pelo Espírito de Deus. E lá em Judas, verso 19, Judas não tem capítulo, só tem versos, né? Judas assim, os sensuais não têm o Espírito de Deus. Os sensuais não têm o Espírito de Deus. Quem são as pessoas sensuais? Que são regidas pelos seus sentidos. Meu olho viu, eu quero. Meu nariz, eu saio, cada vez que eu saio de manhã cedo aqui em Lisboa, vou andando, vou caminhando, minha gente, é um cheiro de pão. É impressionante. Esse cheiro de pão permeia a cidade inteira. E você tem uma vontade de comer pão. Mas aí você pensa assim, eu sou regido pela carne ou pelo Espírito? Eu vou comer a hora que eu tenho vontade, a hora que eu devo comer. Como que é isso? Então, eu não posso ser regido pela carne, mas preciso ser regido pelo Espírito. Satanás vai tratar de me motivar a seguir a carne, em vários aspectos da minha vida. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus, eu sigo o Espírito e não a carne. Portanto, verso 8, os que estão na carne, que são sensuais, não podem agradar a Deus. Vós, porém, verso 9, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é opcional. Assim, alguém pode ser membro da igreja e não ter o Espírito. Alguém pode ser batizado e não ter o Espírito. Alguém pode ser líder da igreja e não ter o Espírito. Mas você não pode ser de Cristo e não ter o Espírito. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele.
Como é que você sabe que você não tem o Espírito de Deus? Primeiro, você não pede. Você não pede, você não tem. Deus não vai dar o Espírito se você não pede. Por que Ele não vai dar? Não é porque Ele não queira dar. É porque Ele não pode dar. Se Ele der o Espírito, lembre-se, se Ele der o Espírito sem você pedir, Ele será acusado pela oposição, Ele será acusado de arbitrário. Ele não pode fazer isso, Ele não vai fazer isso. Então, se você não pede o Espírito, você não terá. Preciso pedir que Deus derrame sobre mim o Espírito. Antes disso, eu preciso confessar os pecados. Deus, tem alguma sujeira na minha vida que eu não estou entendendo. Eu não estou vendo. Me ajuda, me ilumina os olhos. Como que Deus me ilumina os olhos? Lendo a Bíblia, lendo o Espírito de Profecia. Ah, não, isso eu não quero ler. Não, isso aí é coisa antiga, isso já não se aplica aos dias de hoje. Não quero. Foi originado pelo Espírito, mas eu não quero conhecer. Então, como que eu posso ter o Espírito? Como que eu posso ter o Espírito? Se habita em vós, verso 11, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Tem um outro texto que, para mim, é bastante importante. Verso 13, os 13 e 14, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Oh, meu Deus, me ajuda a mortificar os feitos do corpo. Me ajuda, meu Deus. Aí entra o jejum. Entra o jejum. Qual é a sua relação com o jejum? Ah, não, pastor, para com isso. Se eu jejuar, eu morro. Pastor, jejuar, começa a tremer minha mão assim, eu acho que eu vou cair. Lembre-se que Jesus falou assim, Jesus não disse, se vocês jejuarem, façam isso. Jesus não disse isso. Jesus disse, quando vocês jejuarem, lavem o rosto, unjam-se. Quando? Porque o jejum, a primeira tentação, olha lá na Bíblia, a primeira tentação lá no Éden, a primeira tentação com Jesus, é a nossa primeira tentação, é com comida. Ellen White fala assim, você cai nessa, você cai em todas as outras. É o dominózinho. Se você não vencer o apetite, jejum não tem a ver com comida, jejum tem a ver com cabeça. Você tem que decidir quem manda na sua vida. É o corpo ou é a sua mente? É a luta da mente contra o corpo, jejum. É impressionante. E tem uma hora assim que você pensa mesmo que vai morrer se não comer. E se você passar aquela hora, aí alivia. Mas é a luta. E você pensa assim, mas que besteira é essa? Por que eu não vou comer? Porque comer não é pecado? Qual é o problema de eu comer? Por que eu estou sem comer aqui? Se você não fez uma firme decisão antes, chega essa hora você diz, ninguém está vendo aqui, eu não prometi para ninguém, é só eu comigo mesmo vou comer. Mas se você não mantém os seus propósitos, você perde o respeito próprio. Você perde o respeito próprio. Você já não se valoriza. Sua autoestima vai lá embaixo. A autoestima aumenta com a capacidade de dizer não para você mesmo. Quando você não diz não para você mesmo, sua autoestima vai lá embaixo. Você não se respeita mais. Então o jejum é algo tremendo. É algo tremendo. Qual a sua relação com o jejum? Mortificardes os feitos do corpo. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Verso 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Você é guiada pelo Espírito de Deus. Se você tem o Espírito Santo, peça a guia do Espírito. Algumas sugestões para a guia do Espírito. Entrega a vida a Deus cada manhã. Salmo 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Todas as coisas vão contribuir para o seu bem, se você ama ao Senhor. Segundo,
Procure conhecer a vontade de Deus, seja ela qual for. Tem pessoas que só querem ler aquilo que lhes convém. Só aquilo que eu concordo, só aquilo que eu gosto, mas eu não quero conhecer toda a vontade de Deus. Eu não quero ler aqueles... Se eu for ler livros de Ellen White, é só Caminho a Cristo, Desejar Todas as Nações, e olhe lá. Eu não vou ler aqueles testemunhos para isso, testemunhos para aquilo. Não, isso não quero. Bom, se você não quer conhecer toda a vontade do Senhor, como que você quer a guia do Senhor? Como que você quer ser guiado pelo Senhor? Então procure conhecer toda a vontade. Terceiro lugar, todos os pecados conhecidos confessados. Meu Deus, me ajuda. Tenha prazer em confessar pecados, porque você vai ser aceito, você vai ser recebido. Ninguém que vai confessar pecados é rejeitado. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E última sugestão para você, mantenha a mente clara. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, amados, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a pura, boa vontade de Deus. Lá no passado, o sacrifício era morto. Deus está falando agora, eu quero um sacrifício vivo, e mais vivo do que nunca. Todo o hábito que é prejudicial está matando você. Deus não quer, Deus quer sacrifício vivo, não morto. E aí entra a reforma de saúde. O que você está comendo, o que você está bebendo, que hora você está indo dormir? O que você está vendo, seu entretenimento? Isso tem a ver com reforma de saúde também. O que você está tomando? Todas as ordens de Deus, e nós encontramos isso lá na Revelação, tantos livros, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde, livros maravilhosos para nos ajudar, servem para deixar nossa mente clara para a gente poder receber a guia do Espírito Santo. Não é para viver mais. Tem gente que pensa que reforma de saúde é para viver 10, 12 anos a mais. Não, não, não. Não, é para sua mente estar clara para você receber a orientação de Deus. Você quer receber a guia de Deus? Cuida da sua saúde. Vá dormir na hora certa. Acorde na hora certa. Vá fazer exercício físico. Beba água. Água. Água, não água pintada. Água incolor, sem gosto. É isso que eu tenho que tomar. Todo dia, dia todo. O Senhor está chamando você e a mim para confiar. Confiança de que o Espírito Santo quer dirigir minha vida. Ele vai dirigir minha vida se eu confessar meus pecados, se eu pedir direção, se eu quiser conhecer toda a vontade de Deus, se eu mantiver a minha mente clara. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós queremos confiar. Nós queremos que a luz brilhe outra vez. Nos abençoa agora, enquanto vamos para a nossa casa. Queremos fazer dela a sua casa. Rogamos em nome de Jesus. Amém.